Pessoas que são a favor dizem que esse reajuste já deveria ter sido feito há mais tempo, que a questão da reforma tributária ficou antiga, que agora estão atualizando. Outros veem como uma medida populista, uma medida para buscar voto, porque a desaprovação do governo Lula aumentou bastante aí nos últimos meses devido à inflação, né? É o momento certo para acontecer isso, sendo que a gente tá tentando baixar a inflação? Quer que eu fale algum ponto correto ou que tá tudo errado? Porque pra mim tá tudo errado, né? Assim, não é nem, o pobre merece, o rico tem que pagar. Se a conta não fechar, e tem tudo pra não fechar, aí a gente tem um problema fiscal. Professor, falando um pouco agora sobre economia mesmo, né? A gente viu essa semana que voltou a questão da isenção de quem ganha até R$ 5.000, isenção de cobrança de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Pessoas que são a favor dizem que esse reajuste já deveria ter sido feito há mais tempo, que a questão da reforma tributária ficou antiga, que agora estão atualizando. Outros veem como uma medida populista, uma medida para buscar votos, porque a desaprovação do governo Lula aumentou bastante aí nos últimos meses devido à inflação, né? O que você vê? Você vê como um benefício para o Brasil, para a economia brasileira? É o momento certo para acontecer isso, sendo que a gente está tentando baixar a inflação? Como é que você avalia essa questão? Assim, você quer que eu fale algum ponto correto ou que tá tudo errado? Porque pra mim tá tudo errado, né? Assim, a gente podia tentar achar algum viés ali que, poxa, por que que eu acho que tá tudo errado? Não é o momento, assim, se não fosse político, se não fosse pra recuperar a popularidade, tinha sido feito logo que o presidente se reelegeu. Sim. Ele se elegeu, pô, já reduzia ali, né? Não foi feito, foi feito agora, com perto de quase que um ano da eleição. Então é óbvio que é populista. Por que que eu digo que Mira, você não defende que os pobres, eles precisam. O melhor seria reajustar a tabela do imposto de renda. Porque assim, você dá uma isenção para 5 mil, de 5 a 7 tem ali, e depois já era. Pô, por que que não reajusta a tabela e aí todo mundo tem uma redução? Eu acho que seria mais justo. O grande problema que eu vejo disso aí é o quê? Vamos reduzir, vamos isentar quem ganha até R$ 5.000, mesmo porque dá tipo, quase 3 salários mínimos, né? Nem é um valor tão expressivo. E é justo que o pobre não pague imposto. Não é nem que o pobre pague menos. Não, o pobre não tem que pagar imposto de renda. Concordo. Vamos tirar esse dinheiro dos ricos. Isso aí é muito ruim. Por que é muito ruim? Porque continua aquele discurso de que estamos transformando pobres contra. Criando um discurso, um embate de ricos contra pobres, pobres contra ricos. São os ricos, os malvados, que não querem. E isso divide a população. A E gente rico gera continua. emprego, né? Não, a gente Economia continua gira. nessa discussão, nesse embate de Coisa antiga, né? brasileiros Não contra evolui. brasileiros. Isso é muito ruim. Então, mas como o Haddad falou, são só 140 mil pessoas e é justo que eles paguem mais impostos. E aí tem uma série de questões que a gente pode discutir que, você recebe dividendo da empresa, a empresa já pagou o imposto, né? Por isso que o dividendo é isento de imposto de renda. Mas eu não vou nem entrar nessa discussão que é muito, eu acredito que filosófica e política, mas existem N maneiras que o rico ele recebe o dividendo. Quem tem uma empresa, o que ele vai fazer? Ele vai parar de distribuir dividendo, e tem que comprar uma casa, ele vai comprar o nome da empresa, vai usar o cartão de crédito da empresa e pronto, não vai ter. Eu acredito que não vai ter essa arrecadação toda que o governo espera. E aí a gente tem um problema. Por quê? Porque se o governo abre mão de receita e não consegue gerar Arrecadação. outra receita, outra arrecadação para fazer jus a essa receita que ele abriu mão, a gente piora o fiscal. E isso pode complicar demais a nossa situação. Não é nem, o pobre merece, o rico tem que pagar. Se a conta não fechar, e tem tudo para não fechar, aí a gente tem um problema fiscal maior do que o que a gente já tem hoje. Eu acho que esse é o grande problema. E, claro, a gente pode ficar discutindo de, o pobre realmente não tem que pagar imposto de renda. Sou a favor disso. Mas, assim, como é que você vai tributar o rico? Cara, existiam Aí eles vão pra fora, né? Tem um monte de empresa indo pra existem fora. N maneiras A de se Lupa agora foi, fazer. né? A Lupa Existem abriu, né? N maneiras de se fazer isso, mas eu acho que de uma maneira mais inteligente. A gente tá num momento talvez também errado, né? Porque a gente tá com uma Sim. inflação que tá apertando, nós estamos com juros super altos. Quem vai pagar a conta é o mais pobre, porque Sempre. os juros estão mais altos. Muitas vezes vão acabar perdendo emprego, porque as empresas não vão investir. A inflação tá alta, o alimento tá mais caro. Então você deixa de cobrar o imposto de renda, talvez do mais pobre, mas ele vai no mercado, vai pagar mais caro no arroz, vai pagar mais caro no feijão, vai pagar mais caro no café, porque foi o que o Mira falou.
Se as contas públicas não fecharem a conta, os estrangeiros vão embora. O primeiro sinal é o dólar subir. Sim. Se o dólar subir, a nossa inflação vai Já subir era. junto. E aí, meu amigo, vai no mercado, o ovo vai estar mais caro, a carne está mais cara. Todo véspera de eleição, uns 2 anos, a gente tem uma coisa que é chamada ciclo econômico político, e aí os 2 anos antes da eleição, para todos os presidentes, se você olhar o gráfico do Ibovespa, para todos os presidentes, os 2 anos antes da eleição são os anos que eles sacrificam o fiscal Sim. para ancorar a sua eleição Pra fazer o no ano populismo, de né? eleição, justamente para fazer um populismo. Só que a gente já tem um fiscal sacrificado. A gente ainda não tem esse espaço para fazer populismo e sacrificar o fiscal. Esse é o grande problema. Porque qualquer derrapada, é o que você falou, qualquer coisinha, o dólar vai subir. E aí a gente vai ver o quê? A inflação, como aumentou agora por conta da alta do dólar ano passado, principalmente. A gente tem uma questão de safra, tem um monte de outras coisas que puxou o preço dos alimentos, não é só Brasil, que o ovo tá caro, nos Estados Unidos tá caro, um monte de lugar no mundo, tudo tá caro. Sim, só que a gente teve a alta do dólar, e o dólar ele impacta a inflação de uma maneira geral, né? No frete, na importação, Isso que o pessoal um não monte de entende, né, coisa. professor? Porque tem gente que fala assim pra nós, né? Ah, mas eu não uso dólar. Eu moro no Não Brasil, come só uso dólar, né? real. Aí, assim, às vezes a gente tem que explicar por quê. A pessoa fala, eu não tô nem aí. Só que produto eletrônico tem influência do dólar, se você falar alimento, o medicamento, combustível. transporte, combustível. E aí Ou tudo seja, é via transporte, modal tudo rodoviário. fica mais tudo. caro. Então E a o gente nosso tem que agro vai entender. embora, né? Porque o cara não vai vender o arroz aqui internamente. Isso aí Ele vai vender o arroz para fora. E o que sobra para nós fica mais caro, porque a gente tem uma pra menor vender aqui, oferta. ele vai querer receber a mesma coisa que ele recebe lá de fora. Porque tá Exatamente. vendendo mais Ah, pra lá. eu vendo uma tonelada de arroz por, sei lá, $1.000. Pô, eu vou vender uma tonelada de arroz aqui por $1.000 também, o equivalente a. Sim. Por quê? Por que que eu vou vender aqui mais barato se eu posso exportar e receber mais? O produtor, ele também precisa sobreviver, Ele não né? é bobo. Quando tem uma enchente, estiagem, alguma coisa, ele não tem que se virar. Quando ele pode ganhar mais dinheiro, lógico que ele vai para onde ganha mais dinheiro. E isso vai pressionar a inflação aqui dentro. Então, essa questão do fiscal, ela é muito delicada, porque qualquer coisa vai fazer o dólar subir. Sim. E o dólar subindo, inflação que já está alta. Então, a gente tem um cenário delicado para esses movimentos populistas do governo. E tá chegando mais um agora, né? E, pessoal, por que é importante a gente falar isso, né? Ah, vocês estão querendo bater no governo, quer bater no Lula? Não. A gente não quer falar de política aqui. A gente não quer bater em ninguém, mas só que a política, ela anda junto com a economia. A política, ela faz preço na Bolsa de Valores. Então, para vocês que estão estudando fundo imobiliário, ações, é importante entender esses movimentos. Por exemplo, saiu essa semana mais uma notícia, até a Gleisi Hoffmann viralizou na internet, falando, juros tá caro, tá precisando de um empréstimo, pega o empréstimo do Lula, que agora o governo tá colocando uma questão de um empréstimo, né, para os mais pobres. Muita gente tá fazendo já o pedido, são milhões de brasileiros entrando na 40 fila. milhões de pedidos de análise de crédito em 3 dias. Com uma média de R$10 mil por pessoa aí, É. parece que tá chegando. Depois bilhões e aí bilhões. pode acontecer de se endividar mais E aí é isso que ainda. nós estamos falando. O brasileiro vai acabar se endividando mais. E outro problema, nós estamos injetando mais dinheiro na economia, que pode prejudicar a nossa inflação. Então, é um cenário delicado. O que você acha dessa? Também mais uma medida populista, professor? Sim, sim. Não, e assim, eu sou muito tranquilo para falar de política, porque eu criticava o governo Bolsonaro quando ele fez várias coisas que ele fez, eu criticava, falando na live, pública, até aqui, desde as minhas primeiras participações, eu criticava o governo, porque eu achava que fazia coisa errada. Quando eu via alguma coisa errada, eu criticava. E da mesma maneira, se eu vejo que o governo atual está fazendo uma coisa errada, eu também vou criticar, né? Assim, eu não tenho político de estimação, então eu vou criticar. Eu acho que é medida populista, essa do empréstimo também é uma medida populista. Que assim, o consignado para você ter uma taxa mais baixa, ok. Agora, usar o FGTS, não. aí eu acho que foi um Que é o erro. dinheiro do trabalhador. Não, também, mas porque o próprio governo criticou muito o saque aniversário, que era um absurdo, porque o trabalhador, se fosse demitido, não teria recursos, que eu concordo. Poxa, não vai ter nada. A gente sabe que a população brasileira não tem educação financeira. E vai Então, gastar. o FGTS Deixa ele é quietinho. uma poupança forçada para quem não tem o mínimo de educação financeira. Beleza. É forçada, é compulsório, tá lá. E aí o governo criticava, ok, essa justificativa é válida. Só que agora faz o quê? Faz um empréstimo, pô. Antes era assim, você podia sacar. E Você não ia usando pagar o juros seu pra ninguém. FGTS. Agora você faz o empréstimo com garantia do FGTS. Ou seja, você vai pagar juros pro banco para dar o teu FGTS.
Eu achei isso muito ruim. Ah, mas tem gente que tem dívida do cartão de crédito, do cheque especial, pode trocar uma dívida mais cara por uma dívida mais barata. Ok, eu acho que faz total sentido. Só que, por que que fez isso agora? Por que que também não foi lá no começo? Por que que Exato. é Um sempre ano antes da eleição. sempre perto da eleição? É uma medida populista? Para mim, é uma medida populista. E eu acho que, mais uma vez, um monte de gente vai se endividar ainda mais, e aí vai perder o próprio FGTS. Eu acho que, não, é assim, eu ainda não consegui perceber se a gente vai ter mais benefícios do que malefícios com isso. Ah, mas vai aquecer a economia, a gente está com inflação. Então, quanto mais aquecer, mais consumo, maior vai ser a Essa inflação. inflação. Então, eu não sei se essa é a melhor solução. Se fosse só para trocar a dívida cara por uma dívida menos cara, ok, mas eu Ok. acho que não é isso que a população vai fazer.